Nesta aula vamos estudar a gramática dos verbos alemães. Esta é a nossa primeira aula, onde nós estudaremos então o verbo alemão. No nosso blog Estudando os Verbos Alemães, você poderá acessar todas as demais aulas. Nós temos no nosso blog aqui, na primeira página, o verbo alemão, né? Que é a primeira lição. Existem 12 lições aqui, tá? Sobre verbos alemães. Então nós vamos estudar agora o verbo alemão, essa primeira aula, né? Basta clicar aqui, mais informações, e vai estar toda a aula aqui. Você pode acompanhar, tá? Então eu vou explicar então essa primeira aula, tá? Então o verbo alemão. O verbo alemão é aquela parte variável do discurso, né? Significa que é uma palavra variável, que pode exprimir uma ação, uma transformação ou um estado do sujeito. Sendo que o sujeito pode ser uma pessoa, ou um animal, ou uma coisa. Então, é uma palavra, é a parte variável do discurso, o verbo, tá? Existem outras partes que são invariáveis. Vamos ver aqui um exemplo de ação. Nós temos o verbo spielen. Spielen significa jogar, né? Então está transmitindo uma ação. É um verbo que exprima uma transformação. Reifen, amadurecer, significa amadurecer, né? Então, está exprimindo uma transformação. E o verbo que exprima um estado, né? Leben, que significa viver. Veja, para obter isso, o verbo se flexiona. Ou seja, ele se articula em um sistema orgânico de modificação chamado voz verbal, que toma o nome de conjugação. A conjugação de um verbo alemão compreende modo, tempo, pessoa ou número. Cada uma desses itens a gente vai verificar na sequência. Ou você pode ver no blog das demais aulas, tá? Vejamos aqui que cada voz verbal é composta de dois elementos fundamentais: do radical, ou tema, e a desinência ou a terminação. Nós vamos ver o que é isso aí agora na sequência, tá? Então, o radical, né, o tema, é a parte que transmite o significado do verbo. Pode variar e se obtém retirando do infinitivo eins, né, infinitivo 1, a desinência en ou n. Aqui nós temos loben no infinitivo eins, né? Loben significa louvar, elogiar. Então nós retiramos o en aqui, né? Então ficamos com o radical lob. Temos aqui tun, fazer, né? Retiramos o radical, ou seja, a terminação n. Então nós obtemos o radical tu. Tá ok? Então, loben, retiramos en, tun, tiramos o n, né? Então a gente vai obter o radical. Então, do infinitivo 1, nós sempre retiramos as desinências, en ou n. E aí nós obtemos o radical, certo? A desinência representa a parte variável que indica
o que a desinência vai indicar? O modo, o tempo, a pessoa e ainda o número do verbo, tá? Então vamos pegar aqui o verbo lob, né, conjugado em du lobtest, ou seja, tu elogiaste, está no passado aqui, vamos ver aqui. Então, isso aqui vai indicar, du lobtest, vai indicar que esse verbo está no indicativo, né? E aí nós temos o modo. Está no pretéritum, que é o tempo, está indicando que é um tempo passado. A segunda pessoa, é uma segunda pessoa que está falando, né? Não é a primeira nem a terceira, é a segunda. E ainda vai indicar que está no singular, que é um número, né? Está no singular. Então esta era a nossa primeira aula, né? Onde a gente estudou o verbo alemão. Vamos fazer uma rápida recapitulação, né? Tá? Então, o verbo é aquela parte variável do discurso que pode exprimir a ação, transformação ou estado. Ação, spielen, jogar. Transformação, reifen, amadurecer. Estado, leben, viver. Para fazer isso, o verbo se flexiona, né, em um sistema orgânico chamado voz verbal, que toma o nome de conjugação. A conjugação de um verbo alemão compreende o modo, tempo, pessoa e número. Cada voz verbal é composta de dois elementos fundamentais, o radical e a desinência. A desinência se obtém do infinitivo né, retirando-se en ou n. E a desinência é a parte variável e indica modo, tempo, pessoa e número, né? Temos aqui, lembre sempre desse exemplo, lobtest, né? Onde a gente tem o modo indicativo, o tempo passado, a segunda pessoa e é singular. Então, esta era a nossa primeira aula, onde nós estudamos o verbo alemão, e na próxima vamos estudar o verbo transitivo e intransitivo alemão. Até lá!